nome é Giovana, eu também sou da Federal do Paraná, estudo Engenharia Florestal. Bom, eu vim aqui porque a gente acredita, né, que essa é uma boa, os sistemas agroflorestais são uma boa saída, assim, para a crise que a gente está vivendo hoje, onde você só vê monoculturas espalhadas pelo país. Francisco de Assis Monteiro, sou do estado do Pará. Cada um de nós, cada um dos que estão aqui, tem o seu papel fundamental nessa troca de conhecimentos. Aí, quando eu era criança, o meu pai, a gente ia para a roça trabalhar, a gente tinha mais ou menos uma certeza de quando ia chover. Ele já sabia. Ele mostrava pra gente. A gente estava na roça, período chuvoso, aí formava o norte, umas nuvens começavam a subir, azulava tudo, começava a escurecer. Como a gente era criança, ele dizia, ó, vai embora, porque daqui a pouco chove. Hoje, a gente não tem mais essa certeza por questão das mudanças climáticas. Às vezes a nuvem forma lá no norte, quando você pensa que não, ela já está lá no sul. Passou e não choveu. Eu perguntava para ele, por que o senhor sabe mais ou menos quando vai chover? Aí ele dizia, a gente tem que estar observando as plantas, os animais, quando é que a siriema canta, quando é que a formiga tira suas crias, seus filhos do buraco. Como a gente é de uma região semiárida, seca, falta chuva mesmo, a gente procura estar plantando água. Aí eu fui plantar palma, fui plantar sisal, fui plantar um buzeiro, que era uma coisa que não dependeria de tanta água. A gente falta água, reclama o tempo todo que falta água. E a gente tem irrigação de manga que consome 200 litros de água dia. Monocultura, joga água, o vento vem, leva embora, evapora. Para ter essa mudança que a gente quer para ajudar o ar que a gente respira, amenizar esse dióxido de carbono aí, precisa estar agindo, fazendo, plantando, porque tá aí, ou muda ou morre. Mas eu acredito que os grandes também vão ter que começar a fazer SAF, porque a previsão é mais otimista de aumento de 2 graus na média, né? E mais pessimista de 5 graus. E essas grandes culturas, elas não aguentam esse aumento de temperatura. E a gente sabe o conforto térmico, né, que a árvore proporciona. A Amazônia, por exemplo, ela não inflama, mas se houver a atuação antrópica, ela passa a ser suscetível ao fogo, justamente pela alteração toda de máxima e de mínima de temperatura. E o que é interessante, que a preocupação dos pesquisadores que trabalham diretamente com essas grandes culturas é de alterar material genético, né? Todo problema que acontece na agricultura vai para os melhoristas. E a gente sabe que rusticidade e produtividade não andam juntos. De fato, vai ter que alterar o sistema de produção. Nós já percebemos dos 30 anos para cá, eu sou assentado da reforma agrária há 10 anos, mas nós já percebemos que o calendário agrícola na região mudou totalmente, por conta, é claro, do monocultivo de cana. E, é claro, se a gente for esperar que os grandes venham tomar alguma ação, fazer alguma ação, a ação ela vem em sentido contrário, né, de desmatar muito mais ainda. Para vocês terem ideia, a discussão que os latifundiários da região estão fazendo é para diminuir as reservas legais que, por obrigação, por lei, eles teriam que preservar 20%. Né? Eles estão querendo diminuir esse número e nós estamos fazendo o contrário. Além de fazer SAFs, nós elevamos as reservas legais para 35%, porque entendemos que precisamos melhorar o clima naquela região. No meu município, Irituia, dos 1.300 km², 99% das áreas
originárias já não existem mais. O que existem são capoeiras e ações de agricultores, que a gente chama de inovadores, fazendo SAFs ao molde deles. Não tiveram assistência técnica, não tiveram crédito, mas fizeram. São mais de 300 famílias que fazem esse tipo de ação. O conforto térmico gerado por esses SAFs hoje na nossa região é o que tem garantido a sobrevivência de muitas espécies. E em locais de SAFs, por exemplo, há o retorno dos animais, de mamíferos, aves, etc. Meu nome é Arcílio, eu sou lá de Rio Pardo. Alguém aqui já assistiu a conversa minha? E vou contar um exemplo que aconteceu na nossa comunidade, que nós sentimos na flor da pele. Em 76, foi a época que deu uma estiada das mais longas no norte de Minas. Naquela época, nós tínhamos um grande SAF, que era composto com piqui, mangaba, jatobazeiro e tingui, todas as árvores nativas, do Cerrado e da Chapada. E na década de 80, as grandes empresas veio e acabou com esse SAF. Tirou toda a vegetação que tinha e colocou eucalipto. O que aconteceu? Quando foi em 98, o rio cortou a água, no dia 1º de julho. E eu estava lá apanhando café lá no estado de São Paulo, a minha esposa escreveu, ligou, falou: Arcílio, a água hoje amanheceu cortada. Do rio não teve mais água. Mas a parte de adaptação, os SAFs biodiversos têm uma grande função, porque quem trabalha com um grande número de espécies, ele pode fazer experimentos, né, de associações com espécies de latitudes diferentes. E ao fazer essa observação de espécies de diferentes latitudes, ele já está tendo informações que vão ser muito úteis para a adaptação da população local à mudança de hábitos alimentares e novas matrizes produtivas. Todos os cientistas que têm a responsabilidade, que não são pagos pela indústria do petróleo ou do carvão, ou pelo agronegócio que destrói florestas, toda a ciência falando num só tom. A situação é gravíssima e é muito mais grave do que nós imaginamos 2 anos atrás. A biosfera tem um comportamento de ação e reação que é diverso de um planeta que não tem vida, como Vênus e Marte. Vênus e Marte é uma linha contínua, extremos. A Terra é um sistema instável, porque tem água líquida na superfície, e sempre teve, desde 4,4 bilhões de anos. E só explicável isso graças aos processos da vida. A gente está suspeitando hoje que esse sistema de chuvas na Amazônia coevoluiu. A floresta não evoluiu sozinha, ela evoluiu junto a um mecanismo na atmosfera que não é vivo, mas que é manipulado pela vida, pela biodiversidade. Então, a Amazônia ela mantém a atmosfera limpa, ela retorna a água precipitada, ela cria a sua própria chuva, ela limpa ativamente o ar e ela bombeia, e isso é o mais importante para o resto do país, a umidade do oceano para dentro do continente. Se não tivesse bombeamento, a região viria um deserto. Quando você desmata para colocar pasto ou agricultura, você está dando um tiro no próprio pé, como vocês viram. Destruir a floresta, acaba a água aqui. A água é o principal insumo da agricultura. Se não tem água, não tem agricultura. A nossa sobrevivência depende da biosfera, e o melhor antídoto para as mudanças climáticas, usando a frase de uma colega da Índia, Suprabha, que está reconstruindo ecossistemas na região de Kerala, na Índia, reajardinar a biosfera. Nós que estamos mexendo com esse sistema de agrofloresta, nós acreditamos que isso vai ajudar no combate um pouco a esse aquecimento global. Nós estamos ou não estamos no caminho certo? O meu desafio é fazer uma coisa que os antigos faziam, que é falar assim: respeito à vida. Você acabou de falar, né? Eu acho que a gente concorda. Respeito à vida. Eles não precisavam explicar o que acontece dentro da célula para ter o respeito. E essa nossa sociedade hoje, ela exige que precisa ter tudo explicado, como é que é dentro, como é que acontece, que nem do celular, os detalhes, né? Os maquinários, etc., para poder respeitar. Se não, mete motosserra, mete o trator, arrebenta tudo. Eduardo Galeano tem uma pequena, você pode dizer, frase ou metáfora mesmo,
que dizem assim, somos o que somos, mas somos principalmente aquilo que fizemos para mudar o que somos. Nós estamos fazendo esse sistema de agrofloresta. Eu, particularmente, estou me dando muito bem, entendeu? Tanto economicamente, tanto socialmente, tanto ecologicamente. Entendeu? Até em janeiro nós contamos, eu e o pessoal da Embrapa, nós estivemos contando dentro dessa área, entre 2 hectares, 102 espécies. Mas alimentos, é basicamente alimentos. Alimento e tem bastante árvore nativa. Então, quando se fala de agrofloresta, se não tiver árvore nativa, eu não acredito que é agrofloresta. O sistema de agrofloresta, ele visa, assim, um respeito muito grande pela parte ambiental. Porque lá nós estamos fazendo um papel de recuperar, principalmente, áreas degradadas. Nós vamos tentar recuperar e mostrar para a sociedade que é possível reconstruir o que foi destruído. Você já ouviu falar de serviços ambientais? A gente está tendo serviços ambientais dessas árvores aqui com a sombra. A gente está tendo conforto, a árvore está transpirando água, então ela esfria o ar aqui em volta. Serviço ambiental se você tem ali uma floresta que segura a terra, não deixa erodir. Além da sombra, ela filtra a água, ajuda a água a infiltrar no solo. Ela filtra a água que vai no igarapé, no riacho. Então mantém a água limpa, saudável. O carbono que sai do escapamento do automóvel, a folha ali, ela pega aquilo, é adubo para a planta. Né? O maior adubo é o gás carbônico. Então quando você está crescendo uma árvore dessa, toda a massa que está no corpo dela, né, na madeira, era CO2 que estava na atmosfera. Então os SAFs, feitos lá na sua comunidade, ele tem todas esse enorme leque de benefícios. E todas essas qualidades. Todas essas qualidades. A discussão que as mulheres propõem, ela não fica no plano técnico-produtivo. Ela avança muito mais. Alimentos deveria ser tão simples como o ar que a gente respira e a água que a gente bebe. Deveria ser muito simples, tá certo? Porque são necessidades naturais para manter a vida. Veja, o ar que a gente respira tem valor econômico, ele é tão abundante que não tem valor econômico, tá certo? Então, para ter valor econômico, ele precisa ser escasso. E aí, alimento se tornou bem econômico, e para ser bem econômico, ele precisou ser escasso. Eu trabalho com sistemas agroflorestais desde 2001 e dou umas monitorias também, acompanho outros agricultores no municípios vizinho e também em outros estados. Há uns 4 anos atrás eu comecei a fazer uma pesquisa sobre as mulheres que trabalham em sistemas agroecológicos. E aí eu fui encontrar algumas mulheres que eu visitei, que eu conheci, trabalhavam em sistemas agroflorestais. E eu fiquei muito impressionada, porque elas trabalham muito e sabem muito e gostam muito, elas são entusiasmadas com esse trabalho. Muitas vezes as mulheres não aparecem, elas não vêm nesses encontros, não são valorizadas. Então, mas a mulher, assim, eu vejo as mulheres como um fator fundamental dentro desse trabalho, até porque um homem sem a ajuda de uma mulher é um coitado. Nosso dia começa em torno de 4 da manhã. Preparar o café para os nossos filhos, que saem 5h30, pego o barco, né, para ir para a escola. E aí fica eu e ele pela parte da manhã. E daí saímos juntos, né, para o campo. Né? Campo que eu digo são para os nossos SAFs, né? Mas a parte da colheita fica mais uma atividade para mim, porque sou eu que beneficio, né, os produtos. Numa questão assim de melhorar o produto, beneficiar para entregar de nós, produtores, ao consumidor. Porque tira o atravessador do caminho. O que eu iria dar para o atravessador é o que fica no seio da família para gerar renda. Né? Porque você trabalha na sombra, né? Você tem uma alimentação de qualidade,
né? Tem saúde, muita saúde. No início do trabalho, eu implantei a primeira área, né, de açaí e banana, né, e madeira. Né. Quando chegou um tempo, assim, com uns 2, 3 anos, que começou a dar os frutos aceireiros, né, o solo começou a rachar. Por que o solo começou a rachar? Porque o solo era muito fraco. Há 35 anos ou 40 anos atrás, já tinha sido muito queimado por terceiros, né? Então, quando foi para lá, não queimei mais, né? Mas aí não tinha matéria, né? O solo estava muito fraco. Plantei e comecei a ver a minha produção caindo, né? Caindo todo verde. Corri as assistências técnicas, né, do município para arranjar uma solução para o meu problema, né? E aí a solução que eu encontrei era uma irrigação feita dentro da área, né, que na época, por hectares, dava R$ 5.600. Eu andando no mato, fazendo as minhas análises, pesquisando, fazendo meus estudos, né, e eu consegui descobrir uma maneira, né, para irrigar a área sem gastar dinheiro. E falei para ela, arranjei a solução, velho, do nosso problema. E o que é, velho? Eu digo, a ninga para. A ninga para, né, se você for pesquisar dentro da Amazônia, ela é considerada uma praga, porque o efeito dela no nosso organismo, na nossa pele, é o mesmo efeito da ortiga, né? Em contato com os olhos, ela cega, não tem outra história, né? Então, eu imaginei naquele momento, puxa, plantar a ninga, né? Acho assim, para mim estava acima da minha compreensão. E graças a Deus, hoje é uma área de melhor produção de açaí e hoje não tenho mais problema. E não foi preciso eu gastar os 5.000 e poucos reais. Ontem eu fui parado por um senhor aqui, ele olhou a entrevista, a palestra que eu estava fazendo, depois ele me parou e disse, rapaz, eu gostei de ver o teu trabalho. Agora, para mim, você tem de tirar mais umas árvores lá, que está muito fechado. Digo assim, mas por que eu tiraria as árvores? É porque dá mais um sol para o açaí, isso, aquilo. Digo, mas é aí que está o segredo do açaí. Porque o açaí não quer 100% de sal, né? 30% de sal, ou 25% a 20% é suficiente, né, para ele. Por que isso? Eu vou ter um açaí bom, que bastante polpa, eu vou ter 100% de polpa. E se você tiver um açaí com 80%, 70% de sol, você vai ter um açaí com 20% a 15% de polpa. Até o sabor dele muda. Porque quando eu comecei esse trabalho, você chegava em São Domingos do Capim, você pegava um barco para andar no rio, você gostava de ver a erosão. E hoje em dia, você pode pegar o mesmo barco que você pegou há 10 anos atrás e dê uma volta na ribeirinha. Que você vê que as matas, 97% das matas ciliares da imagem do rio Igarapé hoje estão recuperadas. Vamos aproveitar aquele gancho da questão da ninga para, né? Ontem, pela manhã, foi a discussão plantar água, né? Quer dizer, o que nós fizemos há anos atrás, que era loucura, né, está sendo discutido hoje num congresso. Isso é loucura, como é que planta água, né? É colocando os vegetais que guardam água. O rapaz deu o exemplo da palma, mas em cada região, em cada bioma, vai ter uma planta que consegue fazer isso, segurar a água. E ao contrário do ser humano, a natureza ela não é egoísta. A planta ela não guarda água para si, ela guarda para ela e para quem está ao seu lado. Aqui, assim, foi um momento muito especial para a gente, muito enriquecedor, porque a gente não traz só o nosso conhecimento, né? A gente põe o nosso e recebe o conhecimento de outras pessoas. Então, isso é super importante. O agricultor não foi trazido para esse encontro para ser vaquinha de presépio, ficar lá na plateia concordando. Nós tivemos vez e tivemos voz, né? Porque ainda, infelizmente, a sociedade vê o agricultor com um olhar diferente, né? Como se fosse aquela pessoa que está de uma forma isolada no campo. Nós não nos sentimos mais assim. Nós nos sentimos e somos parte dessa sociedade. Porque o planeta está vivendo um momento que está vivendo, né? E cada um tem que fazer a sua parte. A gente iniciou trazendo uma fala de Boaventura de Souza Santos, que trabalha diálogo de saberes, né, dizendo que o atual contexto que a humanidade passa hoje não dá mais para a gente continuar com uma posição hegemônica somente do saber científico e se continuar silenciando outros tipos de saberes. Então, que é para o avanço, né, para a sustentabilidade que tanto se almeja, para uma vida mais harmônica, uma relação mais de convívio mais harmônico com a natureza,
natureza, entre as pessoas, é importante a gente aliar isso. E esse desafio que a gente tinha nesse congresso, a gente conseguiu atingir, né, os nossos objetivos quando a gente viu dos 77 palestrantes convidados compareceram aqui e sempre trazendo olhares diferentes de pesquisadores, de agricultores, de professores, de gestores, estudantes. A gente trouxe diferentes olhares para discutir o que nós queremos para o nosso planeta Terra, para a nossa vida. Quem sabe com esse esforço, essa comunhão de saberes que nós conseguimos aqui, que nos fez nos sentir tão bem nesse congresso, no sentido desse diálogo franco, generoso, dessa gentileza que nós tivemos uns com os outros para somar os conhecimentos que nós temos, nós conseguimos invadir a pauta da agricultura, porque eu acho que é isso que nós precisamos fazer agora, né? Invadir a pauta da agricultura com nossas ações de sustentabilidade. Casa que não tem pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, né? A abundância dos sistemas agroflorestais realmente é um instrumento forte para a gente conseguir ir implantando a paz em todos os lugares.